E o título da live de hoje, desistir, na verdade é uma pergunta, né? Desistir quando esta é a melhor opção. Certamente você já experimentou essa sensação ou já teve que decidir por algo. Teve que decidir por desistir de algo. Ou desistir de alguém, de um relacionamento. Todos nós já passamos por isso num grau menor ou maior. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu vou pedir para você que está acompanhando essa live, curtir, dar bastante coraçãozinho. Você que estiver assistindo o replay dessa live, curte e deixe os seus comentários, deixe aquilo que você achou da live, a sua opinião sobre o assunto que eu vou tratar aqui. Se você quiser compartilhar alguma experiência que você teve que abrir mão de algo, desistir de algo e como foi isso para você, marque nos comentários alguém, você que está ao vivo aqui comigo, encaminhe essa live, convide alguém para assistir essa live aqui com você. Eu já vou entrar no assunto, a minha ideia aqui não é me estender muito, mas é sim compartilhar duas experiências na minha vida em que eu tive que desistir. E que uma eu estava mais consciente sobre a minha decisão. Realmente era a melhor opção que eu tinha naquele momento. E a outra eu não estava tão consciente, mas se mostrou a melhor opção, porque me deu uma nova direção na vida, isso me contribuiu para que eu construísse algo melhor, vivesse novas experiências. Eu vou fazer outra ação paralelo aqui. Por que eu resolvi tocar nesse assunto? Por que isso me chamou a atenção, falar de desistir, né? Quando a gente fala de desistir, as pessoas já associam a fracasso, a covardia, a pessoa que não sabe o que ela quer, então ela começa algo, desiste, começa outra coisa, não era isso, desiste. Então, há uma conotação negativa quando a gente fala de desistir, né? Existem várias frases de efeito, né? Desista de desistir, persista, não desista, resista, não desista, coisas desse tipo. Mas há momentos em que isso é necessário. E o que me chamou a atenção para falar sobre desistir, sobre abrir mão de algo, e trazer isso aqui para vocês, foi a trajetória do Thiago Abravanel dentro do Big Brother Brasil. Eu acompanho meio que de longe, né, esse reality, porque como acaba sendo assim um experimento muito interessante para quem trabalha com comportamento como eu, né? Então, para você que estiver assistindo essa live no YouTube posteriormente, ou assistiu o replay e não me segue aqui no Instagram, ou ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Andréa Costa, eu moro em São Paulo, capital. Eu sou analista comportamental e mentora de desenvolvimento acelerado. Então, eu ajudo pessoas a encontrar o seu propósito, a sua missão de vida e traçar uma estratégia para que isso se realize, para que ela consiga se desenvolver rumo ao seu propósito de vida. Mas, voltando aqui para o assunto, uma boa tarde para quem está chegando aí, só para eu não perder o raciocínio, eu acompanho meio que de longe algumas coisas, algumas notícias sobre o Big Brother, e aquilo que eu acho interessante para traçar esse paralelo, quando a gente fala de comportamento, de relacionamentos, né? Apesar de ser um jogo que leva a pessoa ao extremo ali dentro, a pessoa fica isolada de tudo, morando com estranhos e sendo pressionada para jogar com o fim de não só conseguir fama, mas alcançar o prêmio de R$1,5 milhão, né? Então, do dia para a noite, a pessoa tem a vida dela exposta ali e não tem controle de nada que está acontecendo fora daquela casa. E eu soube que o Thiago Abravanel desistiu, apertou um botão que tem ali e desistiu do jogo. Sendo que no começo
ele dizia, ou se dizia um admirador, uma pessoa que acompanhava e que tinha um sonho de participar do Big Brother. E quando ele teve a oportunidade, ele desistiu. Isso me chamou a atenção. Eu fui assistir um vídeo que ele postou, uma live que ele postou, para explicar por que que ele saiu do Big Brother. Então, eu vou falar aqui de informações que eu obtive do próprio Thiago Abravanel. Ele disse que não se sentiu à vontade em jogar o jogo do Big Brother. Ele percebeu, estando ali dentro, que ele era muito bom em assistir, em acompanhar o reality, mas que não era nada bom estar dentro do reality, porque ele não se sentia confortável em jogar, em ter que escolher um lado. Ele, em dado momento da live, ele fala que estava se perdendo dele mesmo, estando ali no jogo e sendo obrigado a jogar, a criar uma estratégia para se salvar no jogo, tendo que eliminar outras pessoas. E que ele sempre colocou relacionamento acima do jogo. E isso me chamou a atenção. Porque muitas vezes, pessoas comuns, como eu e você, nos deparamos com situações críticas. Você se vê numa situação crítica, ou já se viu numa situação crítica, principalmente no ambiente profissional, em que você tem que tomar uma decisão, ou você tem que tomar uma posição entre obedecer uma norma, um estatuto, uma diretriz da empresa, ou do mundo corporativo, ou ficar com aquilo que você considera que é o seu valor incondicional, que você não abre mão, com a sua verdade, com seus padrões éticos e morais. Eu não sei se você já viveu algo assim, mas isso acontece e muito, principalmente em grandes empresas e com pessoas jovens que vivem esse dilema porque querem crescer na empresa. Elas querem se destacar, elas têm o sonho de assumir um cargo de gestão, elas têm um sonho de construir uma carreira ali, de aprender e de poder expor suas ideias. E algumas pessoas acabam nesse dilema. O que eu faço? Eu obedeço à diretriz da empresa, à norma da empresa, que vai contra um valor que eu tenho, uma verdade que eu acredito. O que eu faço? Eu fico aqui? Eu tomo uma posição? Eu apoio o meu colega? Eu coloco essa situação para o meu gestor, correndo o risco de ser mal interpretado, mal interpretada e podendo até perder a chance de ser promovido, de seguir um plano de carreira aqui na empresa? Então, existem pessoas que se veem nesse dilema. E eu fiz essa introdução, contextualizei falando da saída do Thiago Abravanel, porque isso me chamou muita atenção, porque ele se dizia estar vivendo um sonho, e ele abriu mão do sonho, ele não seguiu no jogo. Ele abriu mão do sonho porque se sentiu incomodado por jogar. Eu não sei jogar esse jogo. Eu sei assistir. Eu sei ser telespectador desse jogo, torcer. Eu entendo ser torcedor e não sendo um jogador, uma pessoa atuante aqui dentro. Para mim não dá, e ele resolveu sair. Quando que desistir é a melhor opção? Quando fere os seus padrões morais? Quando existe algo que fere os seus valores? Aquilo que você acredita como verdade? Quando desistir é a melhor opção? Quando o prejuízo de permanecer é maior? Quando atinge o seu bolso? Quando atinge a sua saúde? Quando atinge a sua família? Quando e como desistir? O Thiago conta que ele se preparou para se despedir de todo mundo. Quando ele decidiu que ia sair, ele se preparou 24 horas antes e foi do jeito dele, se despedindo da pessoa sem dizer que ia sair do jogo porque não queria ser persuadido por ninguém para ficar. Então, quando as pessoas notaram, ele já tinha saído. Eu não vi a saída dele, o vídeo da saída dele. Eu estou contando o que ele relatou nessa live que eu acompanhei dele. Tá? Então, eu vou colocar aqui
situações, digamos assim, em que você deve considerar desistir, tá? Eu separei aqui isso independente do que é. Se é em relação a emprego, carreira, negócios, se é referente a relacionamento amoroso, amizade, convívio com família, se é um curso, se é uma carreira acadêmica, enfim. Quando que você deve considerar a possibilidade de desistir como a melhor opção, tá? Para você manter o seu emocional, para você não ficar doente, para isso não te abalar psicologicamente, para você não perder sua sanidade. Quando? Quando essa situação roubar a sua alegria. Quando você já não tem mais energia, aquilo não te motiva mais, não te move mais. A segunda situação é quando você perdeu o foco. Aquilo saiu, a situação em que você está vivendo, fez com que você perdesse o foco daquilo que você colocou como objetivo na sua vida. Você não se reconhece mais. Você saiu do caminho que você havia planejado trilhar para alcançar o seu objetivo, seja no âmbito que for da sua vida. E o terceiro ponto, quando isso te gera muitas dúvidas, incertezas, conflitos, então é hora de você começar a pensar na possibilidade de desistir. Eu vou compartilhar 2 momentos da minha vida em que eu desisti e quais as consequências disso. Não vou me alongar muito, deixa eu habilitar o reloginho aqui, mas eu vou colocar 2 situações, tá? A primeira situação foi num relacionamento amoroso. Eu estava namorando um colega de trabalho, nós trilhamos uma carreira musical no mundo gospel juntos, fazíamos parte do mesmo grupo. Posteriormente, o grupo se desfez e nós continuamos como uma dupla, como um dueto, tá? E eu me encantei com esse rapaz desde o primeiro dia que eu o vi. Ele me chamou muita atenção e demorou um tempo depois que a gente se conheceu, trabalhando juntos, para que a gente começasse a namorar. E ele foi a única pessoa que eu fiz planos de casar. Eu me imaginava casada com ele, como seria a vida, como seria ter filhos com ele. Poxa, eu estava assim, me preparando para viver o ápice, digamos assim, na minha vida amorosa, em que eu ia me casar com a pessoa que tinha tudo a ver comigo, a gente gostava das mesmas coisas, tinha muita coisa em comum, fazendo 1000 planos, né, trabalhando junto, a gente convivia bastante junto. Só que, num determinado momento, a gente foi fazer uma mini turnê no Rio de Janeiro. Ficamos 3 meses no Rio de Janeiro. Quem nos recepcionou foi uma amiga da minha tia. Na época, minha tia morava lá na capital do Rio de Janeiro. E ela preparou, essa senhora separou 2 ambientes na casa dela para que eu pudesse me acomodar e ele também se acomodar. E passamos 3 meses convivendo praticamente 24 horas, né? Trabalhando junto, compartilhando tudo, decisão de compra que a gente ia fazer para comer, quais para qual lugar que a gente ia, para divulgar o trabalho, para fazer agenda e cantar. Eu cantava em igreja evangélica naquela época, né? Junto com ele. E num determinado momento tivemos uma crise e ele se mostrou uma pessoa agressiva. E isso acendeu um sinal de alerta para mim. Porque eu já vim de um lar em que minha mãe sofria agressões físicas. E eu não queria aquilo para mim. E eu vi um lado dele que eu não conhecia durante aquele período que nós estivemos trabalhando no Rio de Janeiro. Ele se mostrou agressivo. Ele perdeu o controle. E aí eu comecei a ponderar várias coisas. Faltavam poucos dias para a gente voltar para São Paulo e eu comecei a considerar a possibilidade de desistir do meu relacionamento. Eu era muito apaixonada por ele, sabe? Foi a pessoa assim, que eu mais amei na vida. E
falando de relacionamento amoroso, foi a pessoa que eu mais amei. Eu fiz muitos planos. Estava realmente, o nosso plano era de voltar para São Paulo e ficarmos noivos. E aí já defini naquele ano que se iniciava, defini data de casamento e tudo mais. Então o relacionamento estava caminhando para se consolidar para algo muito sério, né? E aquilo que aconteceu, aquela crise que a gente viveu durante essa turnê no Rio de Janeiro me fez pensar que talvez ele não fosse a melhor opção para mim. Só que eu gostava muito dele e fiquei marinando aquela decisão durante 8 meses. Então a gente voltou em janeiro para São Paulo e eu fiquei de janeiro até agosto pensando em todas as vertentes, em todas as possibilidades, caso eu terminasse com ele, como que isso ia impactar minha vida, como que ele ia reagir, como é que eu ia seguir minha vida, como é que eu ia terminar e viver gostando dele ainda. Eu ainda gostava dele demais. Mas eu não via, e com o decorrer dos meses me mostrou que realmente eu tinha que desistir daquele relacionamento. Porque ele mudou. E não ia dar certo. Eu ia sofrer. Ele ia sofrer. A gente ia ser infeliz. Então, não valia a pena continuar. Até que, em agosto, eu verbalizei isso para ele. Olha, não vai dar. Eu quero terminar o nosso relacionamento. A gente continua amigo, tá? Se você quiser, a gente continua amigo. Não sei se vai dar para a gente continuar trabalhando junto. Eu acredito que sim. Vai depender de como você vai reagir. A gente até pode continuar trabalhando, mas em relação de seguir com o nosso relacionamento, eu não quero mais, porque não vai dar certo. É melhor terminar para o nosso bem, né? E foi uma decisão muito difícil, muito sofrida. Depois de algum tempo eu percebi que não dava mais para continuar trabalhando com ele. Ele não reagiu muito bem. Ele forçou uma barra muito grande para a gente voltar. Criou situações ali, me colocou praticamente contra a parede, para que eu voltasse atrás. Mas realmente foi a melhor decisão que eu tomei. Nós somos amigos, nos falamos, temos contato até hoje. Tá? Ele é uma pessoa importante na minha vida. A Cláudia está perguntando aqui se ele foi agressivo quando a gente terminou. Não, ele não foi agressivo. Ele tentou me convencer a não terminar, verbalizando com outras pessoas, aonde a gente ia cantar, ele cantava. Quando eu decidi também que eu não ia continuar mais cantando com ele, aí juntou tudo isso, ele falava, né, na igreja ali, então ela não está querendo mais continuar cantando e não sei o que, me colocava numa situação assim, de muito constrangimento, porque a minha decisão era de foro íntimo, e ele expunha aquilo para me constranger, para fazer eu voltar atrás, para que eu não desistisse, enfim. Mas ele não foi agressivo. Quando a gente terminou, não teve nem com palavras, nem com gestos, ele não foi agressivo. Ele só foi insistente, né? Foi muito insistente, não compreendeu a situação, ficou um pouco chato, até que não deu mais pra gente continuar trabalhando junto, e a gente se distanciou por um bom tempo, depois a gente voltou a se falar, e a gente é amigo até hoje, ele segue a vida dele, eu segui a minha vida, mas foi muito sofrido, porque eu gostava demais dele, mas percebi que a melhor opção era parar, porque não tinha futuro. Não tinha futuro aquele relacionamento. Posteriormente, eu voltei a cantar, depois que eu saí desse dueto, né? Eu voltei a cantar. Eu voltei a cantar, dessa vez em carreira solo, e por consequência disso, abri uma microempresa para gerenciar toda essa parte ligada a fornecedor, a tratar com fábrica de CD, para cortar intermediários e ter algo mais relacionado a datas, a tudo mais preciso, que eu pudesse ter um controle melhor para poder negociar melhor a venda de CDs. Então eu construí uma pequena empresa e fiquei com essa pequena empresa cantando desde 2004 até comecinho de 2012. A Cláudia está falando assim, ele se vitimizou para manipular a situação a favor dele. Ele usou de vitimização, exatamente.
Ele fez exatamente isso, ele quis manipular, me fazer me sentir culpada e tudo mais, não, eu vou mudar, as coisas vão melhorar, não é assim, né? Mas eu demorei para tomar essa decisão, eu fui amadurecendo e colocando a situação também diante de Deus naquele período, até que chegou em agosto eu decidi realmente verbalizar e falar para ele que acabou e vida que segue. Então essa foi uma decisão que eu tomei porque eu estava, a minha alegria, a minha satisfação de estar com ele mudou. Eu já não me sentia segura com ele. Eu já não me sentia tão bem com ele. E eu comecei a questionar, será que vale a pena continuar nesse relacionamento? Também a parte de incertezas e de conflito. Como é que vai ser? Será que eu vou segurar a onda? Será que eu vou segurar essa barra de separar dele, gostando dele o tanto que eu gosto? E ver ele seguindo com a vida dele e eu tendo que seguir com a minha? Foi difícil. Foi difícil o período até decidir. Mas eu precisava tomar essa decisão e eu não podia esperar que alguém decidisse por mim. Na maioria das vezes, quando algo fere o seu propósito, os seus objetivos, interfere nos seus sonhos, interfere no destino que você vai dar para a sua vida, é uma decisão que você tem que tomar e tem que ser muito consciente. Às vezes você vai pedir a opinião de alguém e é bom que você converse com alguém, com a pessoa mais experiente. É legal, mas não espere que essa pessoa te dê a fórmula pronta. Não espere que ela te diga, faça isso ou faça aquilo. Você tem que decidir por si mesmo. Por si mesmo. Você tem que fazer aquela lista de prós e contras e decidir o que é melhor para você, mesmo que esse processo te gere um sofrimento. Mas esse sofrimento pode ser menor do que se você persistir nesse caminho. Tá? Às vezes você tem que considerar, é um sofrimento necessário, vai te doer, mas é por um período curto de tempo, por algo que você decidiu, que você escolheu, que você ponderou e viu que era melhor para você. Melhor isso do que você postergar, do que você empurrar com a barriga e se envolver de tal maneira naquela situação que vai causar um sofrimento muito maior. E talvez você não tenha uma saída digna. Talvez você não consiga se livrar daquilo, decidir por se afastar, por desistir. Vou voltar a falar sobre profissão, por exemplo. Já respondo a sua pergunta, Maria José. Voltar a falar de profissão, de repente a pessoa está numa empresa, é o seu caso. Você lutou tanto para conseguir aquele emprego, aquela vaga na empresa, e quando você entrou na empresa, você descobriu que as coisas não são como você imaginava. Ou porque não há uma verdadeira perspectiva de crescimento, de aproveitar o talento que você tem. E você se sente desperdiçado ali, subutilizado ali. E isso te deixa infeliz. E isso te deixa triste. Porque você sabe que pode fazer mais, você sabe que pode contribuir, mas você está sendo subaproveitado naquela empresa. Você lutou tanto para entrar ali, e agora? Eu peço demissão? Eu converso com o meu chefe, com o meu líder? O que eu faço? Mas é uma decisão que pode mudar a sua vida, muda toda a trajetória da sua vida. Muda toda a trajetória da sua vida. E às vezes a pessoa tem medo de desistir. Mas eu lutei tanto, o que a minha família vai falar de mim? Ah, você queria tanto, isso acontece quando a pessoa escolhe a faculdade, escolhe o curso, começa a faculdade, isso também acontece, e a pessoa percebe que não era aquilo que ela imaginava. E aí ela sai daquele curso, entra em outro. Aí passa um semestre, passa um ano, se a pessoa fica até durante um tempo, ou ela fica porque o pai, a mãe obrigou ela a fazer aquele curso, ela não escolheria aquele curso, mas ela foi uma imposição. Você tem que cursar, fazer essa carreira aqui, você vai fazer esse curso na universidade. E a pessoa está ali, mas ela não está feliz. Ela não se identifica com aquilo que ela está aprendendo, com aquela profissão, com aquele caminho.
E ela, ao mesmo tempo, não quer bater de frente com o pai, com a mãe dela, que impôs aquilo. Isso acontece com o jovem, isso acontece na empresa, quando a pessoa se decepciona e percebe que a empresa não era aquilo tudo, que não tem tanta perspectiva para ela se desenvolver, para ela mostrar todo o potencial dela, e ela tem que decidir. Eu fico? Eu termino esse curso, mesmo não gostando, mesmo não querendo trabalhar nessa profissão, ou eu paro de perder tempo e vou fazer o curso que eu quero, que eu tenho mais aptidão? Eu fico nessa empresa sendo subaproveitada? Eu ganho bem aqui, mas eu não estou feliz aqui. Eu sei que eu posso mais do que isso. Eu posso muito mais do que isso. E eu não estou sendo valorizado aqui. Eu fico aqui? Ou eu abro mão e vou buscar uma outra vaga de emprego, uma outra empresa, uma outra corporação? Então, há vários dilemas. Na vida amorosa também. Eu vou ficar para titia. Outro desse você não arruma. Essa é a sua oportunidade. Você não vai conseguir uma outra pessoa assim, um outro homem assim, uma outra mulher assim. Se não der certo esse relacionamento, você vai ficar sozinho, sozinha. E não é assim. Não é assim. Então, considere desistir se a situação em que você está inserido naquele momento roubou a tua alegria. Você não tem prazer naquilo mais. Você nem se reconhece naquilo mais. Você está ali como um robô. Você está existindo, você não está vivendo. Porque aquilo está te fazendo mal. Você não se sente bem ali. Tá? Se você perdeu o foco, se aquilo te tirou daquilo que você havia planejado, daquilo que você objetivou, e aquilo que você está fazendo, aquilo que você está experimentando, não tem nada a ver com o seu propósito de vida, com aquele objetivo, aquele sonho que você planejou. Está desviando você do caminho que você mesmo havia traçado. Né? Deixa eu ver a pergunta da Maria José aqui, antes que se perca, né? A Maria José falou assim, que também passou por isso, decidiu não continuar e por não sei o motivo, adquiriu uma casa na frente dele e hoje encontro na sala de espera do consultório. Você passou por isso também, terminou um relacionamento e ainda tem convívio com essa pessoa, né? E a Maria José também perguntou como é que ele está hoje, se ele aceita bem. Sim, ele também entendeu com o tempo, ele entendeu que era a melhor opção para nós dois, que foi bom. Tanto que a gente é amigo, a gente se dá muito bem, assim. Não somos tão próximos, porque pela correria da vida, assim, mas a gente se fala, de vez em quando a gente mantém contato. A gente se dá muito bem como amigo, muito melhor do que quando namorávamos, né? Então, o nosso relacionamento em relação à amizade, ele perdurou, isso já tem muito tempo, né? Eu tenho mais de 20 anos, tá? Agora eu vou dar um outro exemplo, uma outra situação, não sei se isso está fazendo sentido para vocês. Diz aqui nos comentários se isso está fazendo sentido, se você já se viu entre a cruz e a caldeirinha, né, tendo que tomar uma decisão de desistir, se você teve apoio da família, ou se você foi acusado, foi tido como fracassado, como derrotado, como uma pessoa que não sabe o que quer, né? A outra situação é no âmbito profissional, no âmbito de negócios. Como eu disse para vocês, eu acabei começando uma microempresa, trabalhando ainda com música, dessa vez fazendo carreira solo. E esse desistir não partiu de mim. Eu não tomei uma decisão consciente. As coisas foram acontecendo por uma má gestão. Eu perdi o controle, né, financeiro dessa empresa. Acabei me endividando. As contas já não batiam mais. Eu estava indo para falência mesmo, né? Mas eu não queria abrir mão. Eu não queria abrir mão, porque eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Desde muito jovem, eu já trabalhei por conta própria, como autônoma, em vários momentos. E essa era a minha primeira empresa, eu abri um CNPJ. Mas, por erro, né, da minha parte, má gestão administrativa, eu cometi muitos erros e deixei a empresa numa situação caótica.
Não tinha como continuar. Não tinha como se sustentar financeiramente mais. Os custos eram muito altos, mas eu não queria abrir mão. Eu não queria abrir mão daquilo. Mesmo percebendo que não tinha outra saída a não ser encerrar a empresa. Desistir. Eu tinha que desistir, eu não estava aceitando isso. A Cláudia está falando aqui, ó, a todo momento temos que escolher. Realmente tem a ver com desistência de uma situação. Pessoa, lugar, etc. Sim. A gente tem que escolher caminhos e você desiste. Você aposta num caminho. Você aposta todas as suas fichas em algo que você acredita que é o melhor para você. E você vai ter que abrir mão de outra coisa para seguir o seu propósito. Se é que você tem um propósito claro daquilo que você quer para a sua vida. Para a sua vida. Você vai ter que abrir mão. Ou então, você vai se ver numa situação tão apertada como eu fiquei, em que eu não tinha mais a opção de desistir. Praticamente já não existia mais nada. A empresa acabou. A empresa ruiu. Ruiu. Né? Eu fui obrigada a me desfazer das coisas relacionadas à empresa, a fechar a empresa, abrir mão de tudo, porque não tinha outra saída. Mas se eu tivesse ponderado, analisado a situação e ponderado há um ano e meio atrás, o rumo em que os negócios estavam indo e ter fechado a empresa, é melhor fechar, já que você não está dando conta de manter a empresa. Fecha a empresa, vai trabalhar com outra coisa, se organiza financeiramente, depois você pode voltar. Não sei, né? Mas as coisas aconteceram assim, eu perdi a empresa, tive que fechar a empresa, cheia de dívida. Só que essa desistência, entre aspas, essa situação, me abriu um caminho novo. Eu não gostei, mas passado mais ou menos um ano, se eu não tivesse desistido da minha carreira musical, se eu não tivesse desistido daquela empresa que estava falindo, eu não teria encontrado o caminho de trabalhar com pessoas, com desenvolvimento de pessoas, do caminho da faculdade de administração. Porque eu tive que abrir mão, eu fui obrigada a abrir mão, mas eu percebi que havia algo melhor para mim. Que eu poderia ajudar pessoas, trabalhar com pessoas de uma outra forma, não com a música, tocar a vida das pessoas, não com a música, mas de uma outra maneira, com as minhas experiências, com o meu conhecimento técnico, de ferramentas que auxiliam pessoas a se desenvolverem. Se eu não tivesse deixado a parte musical, aquela empresa, eu não teria encontrado a administração, eu não teria encontrado a análise de perfil comportamental, a mentoria, eu não teria encontrado isso. Não teria pego esse caminho. Né? Então, eu me vi obrigada a desistir. Não foi uma decisão consciente. Eu estava no limite, então eu tive que desistir, eu tive que abrir mão. Mas isso me abriu uma oportunidade maravilhosa. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Foi sofrido até que eu entendesse que existia um novo caminho para mim. Eu separei aqui duas frases para trocar aqui com vocês. Já estamos caminhando para o encerramento dessa live. Quando que desistir por opção, não entenda desistir como você fracassar. É o desistir para você recalcular a tua rota. É o desistir porque existe um caminho melhor para você. É abrir mão de algo que não está te fazendo bem para experimentar uma nova oportunidade. É nesse sentido, no sentido positivo e não negativo, pejorativo da palavra desistir. Se o seu propósito é claro, se o que você quer para a tua vida é nítido para você, é claro, transparente para você, fica muito mais fácil internamente decidir o caminho a seguir. Desistir de uma opção, de trilhar esse caminho para trilhar este aqui. Abrir mão disso, de alguém,
de um emprego, de um curso, que não tem nada a ver comigo, que não é bom para mim, para me envolver com algo novo, com uma nova oportunidade. Se você tem isso claro, fica mais fácil internamente, independente do que as pessoas vão falar. Você decide de uma forma consciente, você tem essa clareza. E se o seu propósito realmente é claro, se aquilo que você quer está nítido, você sabe exatamente onde você quer chegar, você muda os seus planos, mas você não abandona os seus sonhos. Então você recalcular a rota, você parar e fazer um novo planejamento, não significa que você vai abandonar os seus sonhos, que você vai abrir mão dos seus sonhos. Você vai seguir um caminho diferente. Você vai traçar uma rota diferente. Você vai se armar, se municiar de outras ferramentas. Mas você não vai desistir do seu sonho, porque o seu propósito é claro. Ok? Mas tem pessoas que têm dificuldade em realmente... Tem pessoas que têm dificuldade de determinar o que ela quer para a sua vida. Tem pessoas que vão vivendo de acordo com a maré. Ela tem medo de assumir uma posição na sua própria vida. Ela tem medo. Se você não escolhe, vão escolher por você. Vão escolher por você. E aí não vai ser do jeito que você gostaria. O remédio vai ser amargo. Vai ser sofrido. Você vai perder oportunidades. Tem gente que tem dificuldade com isso. Porque não tem clareza do seu propósito, do que ela realmente quer para a vida dela. Ela tem dificuldade com isso. E o meu trabalho como mentora e analista comportamental é justamente clarificar isso para você. Te dar, aplicar técnicas e te dar ferramentas para que você encontre o seu caminho. Desmistifique aquilo que está meio obscuro, para você se realizar, seja profissionalmente, seja você se posicionar perante a sua família. Tem pessoas que não têm voz ativa para decidir sobre a vida dela. É uma pessoa adulta, é uma pessoa que tem filhos, que tem responsabilidade, mas não consegue dizer não para ninguém. Ela é refém da própria família. Ela é manipulada pela família. Pela família, ela não tem vontade própria. Ela faz aquilo que é bom para a família, e ela? E a vida dela? E os sonhos dela? Não sabe se posicionar. Tem gente que não sabe se perguntar para ela, qual é o seu maior talento? Qual é o seu talento? O que você faz de melhor? Que você gosta de fazer? A pessoa não sabe. Não sabe descrever aquilo que é de qualidade, as qualidades que ela possui. Ela não sabe. Ela não sabe falar sobre si. Ela tem essa dificuldade. Ela ouve somente o que as pessoas falam dela, mas ela não tem opinião própria sobre si. Sobre si. Vivem aprisionadas. Vivem aprisionadas à mercê de outras pessoas e nem percebe isso. Então, essa pessoa sofre para tomar qualquer decisão, ela não sabe nem dizer não. Ela não tem muito claro o que ela quer, então ela vive para realizar o sonho do filho, da filha, do esposo, da mãe, do pai. Ela toma para si algo que não é dela, que é a realização do outro, que é a caminhada do outro. Mas como ela não tem clareza sobre ela vive a vida do outro. Ela deixa de viver para viver a vida do outro. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Exige ousadia, coragem, determinação. Sim, tanto para você tomar decisões, quanto para você desistir. E se você fracassou, é muito duro isso, porque o mundo, as pessoas nos cobram muito disso, né? Há uma cobrança muito grande, né? Se você tomou uma decisão equivocada, tudo bem. Tudo bem, a gente aprende errando, o ser humano aprende errando, gente. Eu não tenho que acertar todas.
né? A Maria José está falando assim, parabéns, sucesso, os erros nos levam a situações melhores, verdade, mas é difícil enfrentar a realidade, sim, é doído. O medo toma conta, por muitas vezes, sim. A Cláudia está falando aqui, a gente não erra somente, comete engano. Pode ser, pode ser. Mas existem situações em que você pode aprender, sendo mentorado, recebendo orientações, acompanhando alguém que tem mais vivência, aquele momento, aquela situação, aquele recorte da sua vida, aquilo que você quer, onde você quer chegar, a pessoa já passou por aquilo, já trilhou aquele caminho. E ela pode te orientar. Isso não significa que você não vai cometer erros. Vai, mas não vai ser um estrago tão grande. Por quê? Porque você tem orientação de alguém. Você buscou a ajuda de alguém. Você buscou um direcionamento para te fazer pensar. A pessoa não vai decidir por você. Ela não vai, mas ela vai te apontar melhores caminhos, ou ela vai te dizer qual caminho que você não deve trilhar. Olha, esse caminho aqui eu já testei. Eu tentei o mesmo que você, eu passei por esse caminho aqui é rua sem saída. Não vale a pena. Eu trilhei este caminho aqui, ó. Eu tenho essa rota aqui. E eu fiz isso, assim, assim, assado. Aplica, faz também. Mas, de repente, quando chegar na metade daquele caminho, você vai ter que mudar. Porque para você não deu certo. Mas pelo menos você não perdeu tempo indo por um caminho que não tinha saída. Que era uma furada. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela sua audiência aqui. Obrigada, Claudinha, obrigada. Então, pensa nisso. Pensa que você precisa buscar orientação, ajuda, buscar técnicas, buscar até aplicar ferramentas relacionadas ao seu, para você se destravar, para você se desenvolver, para você se entender melhor, para você compreender e destacar melhor quais são os seus talentos, as suas qualidades, qual é a sua aptidão, para você traçar um futuro melhor e viver, se realizar, seja profissionalmente, seja em relacionamento amoroso, seja no convívio com a sua família, seja no que for, para começar um novo negócio. Mas você precisa saber onde você quer chegar. E eu vejo muito isso, as pessoas não sabem o que elas querem. E sofrem com isso, e se frustram. Né? Então, o meu conteúdo aqui nesse perfil, e no canal do YouTube também, tem alguns vídeos falando sobre isso. Sobre algumas ferramentas que eu aplico, sobre alguns resultados que você pode ter, tá? Justamente olhando para dentro de você, entendendo como que você funciona emocionalmente, a parte comportamental. Isso vai te ajudar em tudo na vida. Tá certo? Bom, vou caminhando aqui para o final. Não esquece de deixar seu comentário abaixo desse vídeo. Não esquece de curtir, tá? De dar o coraçãozinho ou de dar o joinha se você estiver aí assistindo esse vídeo no YouTube. E deixar seus comentários, suas dúvidas, compartilhar sua experiência. Quando que você, ao desistir de algo, se deparou com algo muito melhor, né? O desistir de algo te deu uma oportunidade de ouro, que você abraçou com vontade, está preparado para abraçar aquela oportunidade. Tá bom? Caminhando aqui para o final da nossa live, agradeço a presença de cada um de vocês. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.